Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os seus familiares e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos aí com o finalzinho do capítulo 18, do 21, do versículo 21 ao 32, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o sustento dos levitas e vamos explicar o que é dízimo dos dízimos, tá? Que às vezes você nem sabe o que isso significa na verdade. É tanto atrapalhado que existe por aí, não é? Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe nesse estudo, tremendamente abrindo o seu entendimento, em nome do Senhor Jesus, assim como cada vez mais tem aberto o meu entendimento, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a partir do momento que você se inscreve, minha irmã e meu irmão, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Então lembre que no nosso estudo de ontem, nós estudamos sobre as fontes de sustento que foi separada pelo Senhor para que Arão e seus filhos não viessem a passar por necessidades, não foi? Mas agora nós iremos, a partir do versículo 21, ver quais são as fontes de sustento que o Senhor separou para os levitas, porque os levitas também, eles não teriam parte na terra de Israel, ou seja, eles não teriam herança, tá bom? Então aqui no versículo 21, o Senhor diz que aos descendentes de Levi, ele estaria dando o décimo da produção recolhida em Israel, tá? E esta seria a herança deles. E esta herança seria um pagamento, tá? Como um pagamento realizado pelo serviço que eles faziam ali na tenda do encontro. Então, esse dízimo entenda que esse dízimo que era entregado para os levitas era como um pagamento, entendeu? Aí nós vamos ver a diferença do que era entregado para os sacerdotes e do que era entregue para os levitas. E lá no Talmud, esse dízimo que era entregado aos levitas é chamado de Maaser Rishon e era oferecido pelos agricultores e pecuaristas. E no versículo 22, o Senhor reforça que o povo não poderia se aproximar da tenda do encontro para que eles não viessem a sofrer as consequências deste pecado. E qual que era a consequência desse pecado? A morte. Né? Era só os levitas que podiam se aproximar ali e tinha a parte que era destinada só aos sacerdotes e tinha a parte também que era destinada somente ao sumo sacerdote. Mas veja que no versículo 25, o Senhor então diz a Moisés que falasse aos levitas para que eles tirassem dos seus dízimos, ou seja, da 10ª parte que o Senhor tinha dado a eles, para que eles também dessem uma parte daquilo que eles estavam recebendo para Arão e para os seus filhos. Então entenda que era esse dízimo que os levitas recebiam dos agricultores e dos pecuaristas, e eles tiravam a 10ª parte, entregava para o sacerdote, que é chamado de dízimo dos dízimos, e que é chamado pelo Talmud de terumá maserê, pois era oferecido dos levitas para os sacerdotes. Entendeu? Ou seja, eles estavam sendo oferecidos de alguém que servia ali na tenda do encontro para alguém que representava o próprio Deus. Porque o sacerdote estava representando quem? O próprio Senhor. Então eles estavam devolvendo. Às vezes hoje em dia a gente vê muita gente falando na igreja, você tem que trazer, muitos pastores aí falando, espertalhões falando, né? Irmão, você tem que trazer o dízimo do dízimo, mas o que é o dízimo do dízimo?
O dízimo do dízimo é de quem serve ali dentro para o sacerdote. Ou seja, é para o próprio templo, para ficar no próprio templo, para fazer a própria obra. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Bem, esse ministério, Relógio Mundial de Oração, é algo que o Senhor me pediu para estar à frente. Eu já expliquei aqui que ele era um reloginho de oração que tinha dentro de um grupo de oração, e aí o Senhor falou, leva para o Instagram. E do Instagram veio para o YouTube e para outras redes. E aí ele está crescendo na permissão do Senhor, na medida que o Senhor quer que ele cresça. Mas foi da vontade do Senhor também levantar mantenedores para esse ministério, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, esse ministério é um ministério levítico? É um ministério levítico, porque todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, espalhando o evangelho, ele está exercendo esse ministério levítico. Levita não é aquele que canta, não. Não é. Não é. Eu já falei isso aqui. Levita é aquele que cuida para que a obra do Senhor seja feita, para que o Senhor esteja entre nós, presente entre nós. Porque o levita, ele montava e desmontava o tabernáculo. Ele ajudava os sacerdotes ao quê? A cuidar do povo. Então, enquanto o tabernáculo não estivesse montado, o Senhor não estaria ali presente entre eles. Entendeu? Então, o que eu faço com aquilo que é arrecadado? Eu procuro separar algo para aqueles que eu considero que têm um ministério de sacerdotes. Entrego a eles o dízimo dos dízimos. É algo que o Senhor colocou no meu coração pelo estudo da Torá, pelo estudo da palavra. E as meninas que estão comigo no ministério, elas sabem disto. Elas sabem disso, nós prestamos contas e falamos, olha, tanto foi enviado tanto. E um desses ministérios é um ministério que existe lá dentro em Israel. Em Israel, que faz a obra, que levanta, que sustenta missionários lá de dentro. Lá de dentro. E não tem essa questão de ser pouco ou de ser muito. É fazer parte. E vai para outros ministérios também. E agora para uma missionária também, que esse ministério agora tem uma missionária que nós sustentamos com oração. E vamos estar mandando um valor também. Não importa se é muito ou se é pouco. Mas é fazer parte. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? O Relógio Mundial de Oração está pedindo ofertas? Não. Nunca pediu nada para ninguém. São pessoas que se disponibilizaram a ser participantes. Então, aqueles que o Espírito Santo chama, eu não posso renegar. Porque já teve pessoas que o Espírito Santo, que me disseram que o Espírito Santo chamou, eu falei, volta lá e pergunta de novo. E as pessoas não voltaram. Então, por quê? Foi arrogância da minha parte? Não. É porque eu tinha certeza que não era o Espírito Santo trazendo. Porque quando o Espírito Santo traz, antes ele me avisa. Irmã, que isso? Me avisa. O Senhor me avisa. Entendeu, minha irmã? Essa é uma fidelidade do Senhor para comigo. Porque aí eu já tenho até a direção de como que eu vou fazer com aquilo que vier. Não importa se é muito ou se é pouco, mas tem que ser direcionado da forma que o Senhor quer que seja direcionado. Entendeu, minha irmã? Quando nós somos fiel no pouco, eu tenho certeza que um dia o Senhor pode nos colocar por muito. Essa é a fé, essa é a palavra, né? E veja que os levitas e toda a casa deles poderiam comer do pagamento recebido, ou seja, do dízimo que era doado pelos agricultores e pelos pecuaristas em qualquer lugar, tá? Porque se tratava de um pagamento. Os levitas estavam trabalhando para o Senhor, eram os trabalhadores da seara, então eles tinham um pagamento, entendeu? Era um pagamento. Diferente dos sacerdotes que só podiam comer aquele alimento ali que eles recebiam em lugar sagrado. Por quê?
Por que essa diferença? Porque, na verdade, os sacerdotes, gente, eles estavam representando o próprio Deus. E eles estavam comendo de uma coisa que vinha do próprio Deus, que era dado para o próprio Deus. Então é como se eles estivessem ali, ó, Deus não pode comer, mas vocês podem comer no lugar do Senhor. Mas os levitas eram pagamento. Você não vê que os discípulos do Senhor, eles queriam saber o que eles iam ganhar por ter largado o serviço deles e depois estar seguindo Jesus? Era essa ideia que eles tinham na mente. Então aqui termina o capítulo 18, tá bom? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Bem, veja que os levitas, mesmo vivendo das ofertas do povo de Israel, aqui eles são orientados também a separar daquilo que pertencia a eles para doar uma parte para os sacerdotes, tá? Porque na hierarquia do cuidado espiritual, os sacerdotes, na verdade, estavam cuidando de todos. Os levitas estavam ajudando os sacerdotes a cuidar do povo, mas os sacerdotes estavam cuidando de todos. Então ali era Deus cuidando para que os sacerdotes tivessem sustento na honra que o povo oferecia para Deus, mas também na honra que os levitas ofereciam para eles, porque os levitas também eram honrados pelos agricultores e pelos pecuaristas, entendeu? Então, o que podemos aprender aqui é que ninguém está isento de contribuir para o reino do Senhor. O sacerdócio representava o mais alto nível do serviço santo. E depois vinham os levitas. Então entregar aos sacerdotes era como se estivesse entregando na mão do próprio Deus. Então os levitas poderiam dizer, mas nós também não temos gado, nós também não temos terra, e aí nós temos que ainda que sustentar esses sacerdotes? É justo isto? É justo? Se nós estamos recebendo pagamento, é justo nós tirarmos do nosso pagamento para dar ao sacerdote, sendo que ele já tem 24 fontes de sustento, ainda tem que ficar com a nossa ainda? Então entenda, minha irmã e meu irmão, que tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor criou, Ele quer que nós venhamos fazer parte, tá? Então se o Senhor não te exclui, não se exclua, não se exclua. O Senhor quer que nós venhamos fazer parte do reino dEle, da obra dEle, que nós sejamos sustentadores da obra dEle. O Senhor quer que tenha o seu nome lá, ó, você contribuiu para a seara do Senhor, você sustentou profetas, missionários, você ajudou a sustentar os sacerdotes do Senhor, aqueles que estavam com fome, aqueles que não tinham o que vestir, o que comer, aqueles que estavam no campo. Você não é missionário, mas você ajudou a sustentar os missionários que estavam no campo. E não é questão, minha irmã e meu irmão, de dar muito ou de dar pouco. É questão de fazer parte, como eu aprendi muito bem com um pastor querido, que tem. Você entendeu? Porque às vezes nós pensamos assim, o que eu tenho é tão pouco que não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Mas você tem que fazer parte. O Senhor não quer saber disso. O Senhor quer ver o seu coração. Por isso que a palavra diz, aquele que for fiel no pouco, eu colocarei por muito. O tempo todo nós estamos sendo testados pelo Senhor. Mas e aí você pode perguntar, mas irmã, e os sacerdotes, por que eles não davam nada? Porque os sacerdotes ali dentro daquele contexto, eles representavam o próprio Deus. Eles estavam entregando a vida deles, entendeu? Eles estavam comendo das coisas santas. Mas os levitas não, os levitas eles recebiam salário. O salário da terra, do fruto da terra. E a terra era de quem, minha irmã e meu irmão? A terra era do Senhor, do próprio Deus. Então o dono da terra determinou que todos iriam contribuir para o serviço santo, que é pouco ou que é muito, todos devem contribuir. Todos devem contribuir. Por isso a minha oração de todos os dias é que o Senhor nos torne dizimistas fiéis, ofertantes da casa dele, sustentadores de profetas e de missionários. Que o Senhor nos prospere a este ponto. Todos os dias o sacerdote entrava ali no templo e ele pedia o quê? 2 vezes por dia, nós já estudamos isso aqui.
Quando nós estudamos sobre a organização do tabernáculo, ele pedia em volta ali do altar a prosperidade do povo. E ele dava oportunidade para sacerdotes novos, porque a partir do momento que o sacerdote novo pedia a prosperidade do povo, ele também recebia prosperidade. Ele também recebia. E quem é o próspero? Aquele que está na posição de dar, de doar. Que melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Quando esse ministério começou, eu tinha um desejo no meu coração, que era sustentar esse ministério que está lá em Israel. Por quê? Porque foi através desse ministério que eu ganhei a minha bolsa de estudo, que eu estudei, que eu sou formado em teologia judaico-messiânico. Entendeu? Então eu tinha esse desejo no meu coração, de honrá-los. E eu falava, Senhor, mas está nas tuas mãos. E o Senhor foi trabalhando de forma que hoje nós fazemos isso. Não importa o valor, mas já estamos. Quando eu consegui mandar a primeira oferta, eu fiquei numa felicidade tão grande que não cabia no peito. Não cabia no peito. E aí eu andei semeando na vida de algumas pessoas que faziam algum trabalho de tzedakah, mas eu falei, Senhor, esse ministério precisa ter um missionário fixo que a gente possa ajudar. E andei olhando os outros missionários. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai levantar. Até que chegou para mim um pedido de oração de uma menina jovem que estava indo para um campo missionário para estudar. E aí eu falei, Senhor, quisera eu que a gente pudesse ter condições de pagar os estudos dela. Mas ainda não temos. Mas, Senhor, nem que seja um pouquinho, nós vamos mandar. Nem que seja para ela comer, chupar um picolé, final de semana nós vamos mandar. Porque o Senhor é Deus. Não é pelo muito, nem pelo pouco, é por fazer parte. O Senhor levantou e nós vamos sustentar com orações. Com orações, porque não é só financeiramente, é com orações também, é com os nossos jejuns. É levita dando o dízimo dos dízimos. Amém? Dando parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, minha irmã, aprenda essa lição em nome do Senhor Jesus. Aprenda, meu irmão, essa lição em nome do Senhor Jesus. O Senhor ama quem dá com alegria. O Senhor ama quem pensa na obra dele 24 horas por dia, quem pensa no reino dele, em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aí que às vezes fecha projeto e fica pensando na casa que vai trocar. Eu vou trocar meu apartamento, eu vou transformar meu apartamento, eu vou fazer uma reforma. Às vezes eu pergunto, está precisando realmente daquela reforma? Será que está precisando? Irmã, mas é o nosso apartamento. Tá, mas está precisando realmente? Porque nós não podemos gastar com aquilo que não é pão. E nem gastar com coisas desnecessárias. Que às vezes fica aí quebrando casa, para quê? Se você pode pegar aquele dinheiro e ajudar missionários que estão ali no campo, passando necessidades e levando alimento. Alimento para outras crianças que estão morrendo, desnutridas ali, por falta de alimentação. Quantos você pode fazer isso? Irmã, mas eu não conheço missionários sérios. Ora, que o Senhor vai colocar diante de você aqueles que estão fazendo um trabalho que é sério. A partir do momento que o Senhor vê o desejo no seu coração, o Senhor vai colocar. O Senhor vai te enviar. Porque o Senhor quer que nós sejamos bons, benignos. E o Senhor não vai deixar que nós venhamos fazer papel de bobos, não. O Senhor não vai deixar. É só você realmente buscar dele. Senhor, isso aqui é do Senhor, é santo. Onde eu vou semear? Pergunta para ele. E ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Você não tem que fazer isso por constrangimento, por vaidade. E nem por modismo, não. Todo mundo tá assim, tá fazendo isso, eu também vou fazer. Não, você não é robô. Você não é gado de manobra. Você é um ser humano que tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O dízimo não, o dízimo você entrega
na tua igreja, onde você está sendo alimentado. Mas a sua oferta é algo muito específico seu com o Senhor. Seu com o Senhor. E aí você vai falar, Senhor, e você não pode comprometer mais do que 20% do que você ganha. Não pode, eu já expliquei isso aqui. Acompanhe os nossos estudos ali. Porque senão daí a pouco você está em dívida, porque de tanto que semeou na obra do Senhor. O Senhor não quer isso não. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ser de forma equilibrada. Entendeu, minha irmã? E desses outros 10% que você pode ofertar, você também é que decide. Porque pode ser que você resolva não semear mais 10%. Você semeie um só, você oferte 2 só, e está tudo bem para o Senhor. Os homens é que vão ficar insatisfeitos com aquilo que você semeou, mas Deus não. Deus não, Deus vê com alegria. Se você deu com alegria, Deus vê com alegria. Entendeu? Não é pelo muito e nem pouco, é pelo fazer parte. Tá bom? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus e pedindo que o Senhor te prospere, que o Senhor te abençoe, que esse devorador seja repreendido, que todas as portas se abram para que você se torne cada vez mais dizimista fiel, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai. Eu te louvo por essa palavra abençoada, Pai, de hoje, Pai querido. Eu te louvo por essa consciência, Pai, derramada no nosso coração. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que a cada dia mais o Senhor nos abençoe, Pai. Assim como o sacerdote andava ali no tabernáculo, em volta do altar, e ele 2 vezes por dia ele pedia pela prosperidade do povo de Israel. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos prosperar de maneira tal, que venhamos cada dia mais nos tornarmos dizimistas fiéis, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários. Que o Senhor verdadeiramente nos coloque numa posição de dar, porque a tua palavra fala que melhor é dar do que receber. Mas que o nosso coração seja todo entregue ao Senhor e que nós venhamos sempre dar com alegria, Pai. É com alegria, Senhor, com alegria. Então, para que isso aconteça, Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido todo espírito de avareza, Pai. Todo espírito de avareza, todo espírito migrador, cortador, devorador, Pai, que tenta atuar nas nossas vidas. Que esses demônios, Pai, possam ser trancafiados num abismo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não importa, Senhor, qual a legalidade que eles ganharam, mas em nome do Senhor Jesus eu te peço perdão, Senhor. Não somente pela minha vida, pela vida de todos esses irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração, para que possamos começar um tempo novo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lá em Malaquias diz, Pai querido, que aquele que retém os dízimos e as ofertas, Pai, ele se torna um roubador diante de Ti. Então que o Senhor nos perdoe, Pai, pelas vezes que nós retemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pelas vezes, Senhor, que nós não tivemos condições de ofertar na Tua casa e não ofertamos. Pelas vezes que nós tivemos condições de semear na vida daqueles que nós consideramos como profetas, como missionários e não semeamos por avareza. Ô Pai, nos perdoa, em nome do Senhor Jesus, nos perdoa. Porque foi um dinheiro que não nos fez bem, Pai, que não nos fez bem. E que o Senhor agora, Pai, que nós possamos começar do zero diante do Senhor. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Que o Senhor nos coloque novamente nessa posição correta, Pai. Ainda que nós comecemos a semear do pouco, para que um dia o Senhor, vendo a nossa fidelidade, o Senhor possa nos colocar por muito, Pai, por muito, em nome do Senhor Jesus, Pai.
É em nome do Senhor Jesus que eu te peço que nos conceda essa graça, não somente para nós, mas para todos da nossa casa, para os homens da nossa casa, que eles sejam cada vez mais homens prósperos, bem-sucedidos, como diz o Salmo 128, e que sejamos mulheres videiras frutíferas, como diz o Salmo 128, e que as nossas crianças sejam crianças cada vez mais, Pai, produtivas, criativas, inteligentes, Pai, como diz o Salmo 128. E que nós venhamos, Pai, comer bem do melhor dessa terra, como diz a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Mas nos torna, Pai, participante de tudo aquilo que o Senhor faz e de tudo aquilo que o Senhor fez, porque o Senhor nunca nos excluiu, mas nos perdoa pelas vezes que nós mesmos nos excluímos, Pai. A Tua palavra fala que aqueles que te honram serão honrados, mas aqueles que te desprezam serão desmerecidos. Então nos perdoa, Pai, por termos um dia tido um coração que desprezou a Sua obra, que desprezou os Seus profetas, que desprezou os Seus missionários, que desprezou os Seus sacerdotes. Nos perdoa, Pai. Que desprezou os Seus levitas. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos permita esse novo recomeço, um começo abundante, um começo próspero, um começo de portas abertas, um começo de cura, um começo, Pai, de prosperidade mesmo, de prosperidade palpável, Pai, palpável, que possamos palpar, Pai, apalpar essa prosperidade, que todos possam ver que o Senhor nos prosperou, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes e sustentadores de profetas e de missionários. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai, ganhar aquele abraço gostoso de Jesus, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, e não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus, porque ela vem orando passo por passo e eu fico na intercessão citando o seu nome, citando a sua causa, em nome do Senhor Jesus. Então, se você não é inscrito nesse ministério, se inscreva aí, coloque o seu pedido de oração, porque eu vou transferir para o nosso caderno que é online, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.